Conversar com André Brás, que é o coordenador do IPC da FGV Ibre, para falar a respeito do IGPM que desacelera a sua alta na segunda prévia de outubro. Muito boa tarde, André. Olá, boa tarde, Marcelo Matos. Boa tarde. Então fica a expectativa de um recuo desse índice, que é um regulador muito utilizado, principalmente nos aluguéis, né? Ele vai desacelerar um pouco, mas ele ainda continua com variações historicamente bem elevadas, né, para essa época do ano. Ele ainda sofre um pouco com as desvalorizações cambiais que aconteceram recentemente e também com alta do preço de algumas commodities no mercado internacional. Uma boa parte do IPA, que é o índice que mais pesa dentro do IGP, cerca de 30%, é composto por matérias-primas brutas. E em 12 meses, muitas dessas matérias-primas, que são grandes commodities agrícolas e industriais, acumulam alta superior a 50%. E isso impulsionou muito a variação média do indicador. Sem dúvida. Do ponto de vista econômico do Brasil, né, o fato de envolver commodities, isso é bom para a exportação do país, mas tem esse reflexo em relação aos preços, né? Isso é bom para a balança comercial, porque a nossa moeda desvalorizada chama atenção e a gente acaba vendendo mais, né, exportando mais esses produtos, mas, por outro lado, esse mesmo movimento desabastece o mercado brasileiro e cria um aumento de preços. Isso é visível através do preço das carnes, né, que acabam afetando diretamente o consumidor. Né? O preço de carne bovina, suína, de aves andou subindo muito e uma parte da explicação está aí. A gente exportou mais para a China, desabasteceu o mercado brasileiro e o preço no açougue acabou subindo de preço. Exato, né, André? A própria retomada econômica, né? A gente observa a construção civil reclamando de falta de produtos, o aço, né? Em vários subprodutos também, a indústria automotiva. Então, a cadeia praticamente paralisou no momento mais agudo da pandemia. Houve agora um retorno da demanda. Como você disse, né? Parte, inclusive, de empresas estão exportando e há uma dificuldade para uma retomada aí, que é na avaliação do aço, por exemplo, em até um mês ainda, né? A questão do aço, ela contamina vários setores importantes da atividade econômica. Você bem citou o setor automobilístico, né? As empresas estão retomando. O aumento desses custos diminui a margem desses segmentos e retarda um pouco a retomada do investimento. É um desafio extra. Boa parte desse aumento de preços veio também com a desvalorização do real. Não que não haveria aumento de preços se a nossa moeda tivesse permanecido relativamente estável, mas a desvalorização só piorou a situação. E esse ambiente de incerteza não contribui para que a gente tenha, nos próximos meses, expectativa de desaceleração ou de algum recuo no preço dessas matérias-primas. Exato. E falando um pouco da inflação oficial, né? Quer dizer, nós tivemos esse momento sazonal dos alimentos, esse novo normal também, que infelizmente a gente observou que passou a ser válido nos supermercados, né? Os preços subiram, muitos com algumas explicações, outros apenas com a forte demanda mesmo, alguns setores. A própria inflação assustou bastante, né? O último dado, né? Isso, a parte de gêneros alimentícios responde pela inflação de 2020. Os outros segmentos foram muito abalados, né, pela pandemia e avançaram um pouco. Alguns segmentos até promoveram desconto. Você vê a parte de educação tem um desconto aí pela prática do ensino à distância, mas outros segmentos tiveram um crescimento pequeno, abaixo da inflação média. Então, o que vem chamando a atenção no índice de preço ao consumidor em 2020 é o aumento de preço dos alimentos. E, é claro, como você bem antecipou, foram vários efeitos, não foi só a pandemia. A gente teve quebra de safra de alguns produtos, né? Ou safras ruins, é o caso do feijão. Tivemos uma redução de área plantada para arroz, tivemos problemas sazonais em leite, né? Normal, no inverno o volume de captação ser menor e o preço do leite e dos derivados subir. E ainda tivemos a questão da mudança de hábito que veio com a pandemia. Todo mundo em casa, fazendo as principais refeições em residências. Isso justifica, sim, o aumento da demanda, né, dos gêneros alimentícios em geral, e uma pressão sobre os preços. E isso se mantém. A gente não viu nenhum recuo significativo entre os alimentos.
Aqueles que sofreram impacto sazonal, como é o caso do leite, pode ser que até que devolva alguma coisa, né, com o fim dessa estação de pouca chuva até o final do ano. Mas são poucos exemplos que a gente tem expectativa de ter aí algum recuo nos preços. A maioria, nós vemos, é o crescimento dessas pressões. E com isso, a alimentação já acumula em 12 meses alta superior a 10%. Quer dizer, quase 3 vezes a inflação média acumulada. André, inclusive até em razão da pandemia, né, o governo falava do centro da meta, a inflação estava controlada, mas com essa alta considerável, né, você até citou agora 10% em 12 meses, somente no item alimentação, você acredita que pode haver inclusive um descontrole em relação à inflação ou ela vai ficar ainda dentro da meta em 2020? Eu acho que ela vai ficar abaixo da meta, mas o que surpreende é que a expectativa para a inflação para 2020 estava muito distante do piso da meta, né? O piso é 2,5%, lembrando que a meta de inflação para 2020 é 4%, e a expectativa, né, até um mês, 2 meses atrás, estava de uma inflação fechando o ano abaixo de 2,5%, em torno de 2%. E agora as estimativas atualizadas, com essa pressão toda que dura entre os alimentos, é de que ela se aproxime de 3% ou até avance um pouco mais, a depender do comportamento nos próximos 2 meses. Eu acredito que ela vai se aproximar de 3, 3,5%, algo inimaginável há pouco tempo. Sem dúvida. E poderia haver também esse reflexo, como você disse, voltando um pouco também ao GPM, né? Que são soluções aí de mais médio prazo, né? A gente, essa questão da demanda, supervalorização das commodities, pode haver um impacto também até para o ano de 2021. Pode haver um impacto, sim. À medida que essa inflação dura e que essa questão do câmbio não se resolve, que a questão cambial está associada à incerteza, principalmente incerteza doméstica, com o futuro da dívida pública e tudo mais. Se essa situação dura muito, é claro que ela vai afetar, sim, as expectativas para 2021. Por enquanto, afetou pouco. Não acho que haja risco de descontrole inflacionário, até porque a atividade está muito fraca. A previsão para o PIB desse ano é de uma queda expressiva, justificada, é claro, em parte pela pandemia, mas isso acaba freando o aumento de preços, né? Você não tem, o desemprego ainda está alto, você não tem uma demanda que sustente repasses e não existe também aí no radar um cenário de descontrole. Mas é claro, a gente vai passar por um desafio maior, né? Principalmente se o real continuar tão desvalorizado em comparação ao dólar. Desvalorização essa que já supera a casa de 30% nos últimos 12 meses. Sem dúvida. Em relação a, para a gente fechar, a questão do aluguel, né? A gente sabe que também foi um ano dificílimo, muitos acordos, e o GPM é sempre um balizador, né, André? O IGPM ele é muito citado nos contratos de aluguel, mas o que acontece é que a livre negociação também impede que variações dessa magnitude acabem sendo repassadas para o valor do aluguel. O proprietário sabe que se o imóvel fica vazio, vai ser difícil também alugá-lo, né? Principalmente porque o desemprego ainda está alto, a capacidade de pagamento das famílias anda muito reduzida. Então, nesse momento, há muito espaço para acordo. Ainda que ele seja muito citado, a gente vem acompanhando a evolução dos aluguéis residenciais pelo índice de preço ao consumidor, e lá nós verificamos que em 12 meses a variação média, a alta média, está em torno de 3%, que é um número bem razoável, bem próximo ao que o índice oficial de inflação acumula em 12 meses no momento. Então, apesar dele ser muito citado, não é um momento de praticar, e o poder de barganha do inquilino nesse momento aumentou muito, porque existem muitos imóveis disponíveis para alugar e o proprietário, nesse momento, preza mais por um inquilino bom pagador do que engrossar uma negociação que vai resultar aí em manter o imóvel vazio. Isso não é bom para ninguém. Sem dúvida, sem falar do condomínio, que a taxa é muito cara, caríssima de fato, ficar com o imóvel hoje vazio é um péssimo negócio mesmo. Nós agradecemos o André Brás, que é o coordenador do IPC da FGV Ibre, conversando conosco para falar aí dos índices, o IGPM em destaque. André, muito obrigado, boa tarde a você. Boa tarde a vocês, ouvintes, um grande abraço.